e ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Gapinhos! Olha... Cadê o Sérgio? Não, hoje não é o Sérgio, hoje era você ensaiou, né? Ah, hoje sou eu? É, por isso que você tá aqui, amigo. Sim, eu tô o tempo tentando seguir o tamanho da minha Olha, barba. você veio até com a nossa camiseta, olha que linda a nossa camiseta da série A Revelação. Se vocês aí em casa quiserem também adquirir, fala com a gente, manda aqui, ó, no chat, ou manda pelo telefone lá no grupo da igreja. Pensou todo mundo com a camiseta do Culto Agapinho? Bonito, eu achei linda a Nossa, camiseta. ia ser muito legal. Mas vamos lá, que maravilha, tá mais uma semana aqui com vocês. Vamos adorar o Senhor com muita alegria, com toda a nossa força. Vai, vamos fazer um alongamento, Pedro? Vamos. Estica assim bem o braço. Vocês passaram desodorante? Dá uma cheiradinha. Se tá bem de boa, tá de boa? Então tá. Aí vai lá embaixo. Vai. Eu não consegui Isso, não, lá não dá por causa do violão. Isso, dá uns pulinhos assim, ó. Pra animar o sangue, né? Isso. E vamos adorar o Senhor. Vamos lá? Letrinhas que brilham, mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce do que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal e destrói. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. Crianças, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Vocês têm ouvido isso, eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir. O Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Ele é merecedor que você cante, que você exalte, que você pule, que você dance, para exaltar o nome dEle, para dizer: Senhor, todo o meu corpo, a minha voz, as minhas mãos, o meu coração é do Senhor. Então entrega essa adoração hoje para Ele. Vamos lá, vamos adorar o Senhor? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olá, criança. Faz tempo que estou contando para vocês sobre as coisas maravilhosas e extraordinárias que o Senhor tem me revelado. Mas hoje a visão que tive foi incrível. Estou até agora tremendo pelo que os meus olhos viram. Nessa visão, observei, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava a grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Eu comecei a chorar muito, porque não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. Nisso, aconteceu que reparei, no meio do trono e dos 4 selos viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos, ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que proclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciões igualmente prostraram-se e o adoraram. Olá, gatinho! Eu estou muito feliz por estar aqui com você outra vez. E aí, já está preparado para começarmos a lição de hoje? Sua Bíblia, caderno, lápis, borracha, ouvidos bem atentos e o coração bem aberto? Vamos começar pelo versículo-chave de hoje. Anota aí e ouça que versículos cheios de poder. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 8 a 11. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Você já ganhou um livro novo? Daqueles que vêm plastificados e você quer abrir logo, folhear, sentir aquele cheirinho gostoso de livro novo, ver as ilustrações, ver o tamanho da letra e, claro, conhecer a história escrita no livro. A parte mais legal mesmo é quando começamos a ler a história, vamos gostando, nos envolvendo e queremos saber mais e mais. Ficamos curiosos para saber o fim da história e que nem sempre é como nós imaginamos, não é mesmo? Você sabia que nem sempre os livros que você conhece, aqueles que encontramos nas livrarias, foram assim, neste formato? Olha este livro aqui, por exemplo.
Antigamente existiam os pergaminhos, isto é, livros em formas de rolos, feitos de pele de animais. Só em meados de 1450, na famosa Idade Média, por conta da invenção de um homem alemão chamado Johannes Gutenberg, criador da primeira prensa, que é a máquina de imprimir livros, o nosso primeiro livro foi impresso, como nós conhecemos hoje. E você sabe qual foi o primeiro livro que Gutenberg imprimiu? Isso, a Bíblia. Você se lembra da lição da semana passada, não é mesmo? João estava num lugar maravilhoso, cheio da glória de Deus. Você se lembra? O trono de Deus. João estava contemplando como é a adoração no céu. E hoje nós vamos continuar a ler o livro de Apocalipse no capítulo 5 e saber o que vai acontecer a seguir. Apocalipse capítulo 5. A visão do livro do Cordeiro. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, aconteceu que reparei, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Bem, conforme lemos, você viu que João ainda está no mesmo lugar. Ele contempla o trono principal em que Deus está assentado. Em volta há 24 tronos em que se assentam 24 homens. Nos 4 lados do trono de Deus há 4 seres viventes que o adoram cantando em forte voz: Santo, 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 Santo. João está ali, provavelmente prostrado no chão, diante de tantas luzes, brilhos, glória, e uma situação nova começa a acontecer. João não tira os olhos da cena, não desvia a atenção, permanece vidrado em tudo que está diante dele. E aí, João nota na mão direita de Deus um livro, na verdade um pergaminho, como este que estávamos falando há pouco.
Este livro estava selado com 7 selos, o que mostra a grande importância do que estava escrito nesse livro. Ele viu também um forte anjo que gritava numa voz muito potente: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Veja o que o anjo diz. Quem é digno? Isso mostra que o tal livro era realmente muito importante. Não poderia ser aberto por alguém comum, teria que ser alguém digno. Alguns devem estar pensando, mas o que é que estava escrito nesse livro? Há algo muito, muito importante escrito nele. Trata-se do relato de tudo que Deus tem reservado para o mundo. Viu a importância do livro? O texto diz que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e nem ao menos olhar para ele. João estava tão envolvido naquela situação que começou a chorar muito, quando percebeu que não havia ninguém digno de abri-lo. No meio do forte choro de João, alguém veio lhe trazer uma boa notícia, um consolo. Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Você pode estar se perguntando, quem será esse leão da tribo de Judá, raiz de Davi? Esta é uma excelente pergunta a se fazer. Vamos entender exatamente quem é esse que foi considerado digno de abrir o livro e romper os 7 selos. Para isso, precisamos fazer uma pequena viagem na história do povo de Deus. Então, vem comigo. Vamos começar com Abraão, um homem que ouviu a voz de Deus, o convidando para sair da terra em que morava, deixar todos os seus parentes e, sem saber exatamente para onde ir, simplesmente pela fé, se deixar ser conduzido por Deus. Como Abraão obedeceu, se tornou um grande amigo de Deus e foi chamado o pai da fé. Deus escolheu Abraão e sua esposa Sara para formar o povo escolhido de Deus. Você provavelmente conhece essa história, certo? Está escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Abraão e Sara tiveram um filho chamado, quem se lembra? Isaque, que seguiu o exemplo de seu pai e também amava e obedecia a Deus. Isaque se casou com uma bela moça chamada Rebeca e eles tiveram juntos 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, seguindo os passos de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, também amava a Deus e o obedecia. Jacó, num encontro muito forte e poderoso com Deus, teve o seu nome mudado para, quem se lembra? Israel. Israel teve 12 filhos, que são as famosas tribos de Israel. Dentre os filhos dele, havia um que se chamava Judá. Antes de morrer, Israel abençoou e fez declarações a respeito do futuro de cada um de seus filhos. A seu filho Judá fez a seguinte declaração: Judá é como um leão jovem que ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? E ainda fez uma grande promessa a ele. Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro permanece, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Essa bênção de Israel, Agapim, aos seus filhos, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 49. Quando Israel abençoa Judá e fala sobre o futuro dos seus descendentes, fica claro que aquele que governará todos os povos da terra é Jesus. Por isso o nome Leão da tribo de Judá. A figura do leão mostra poder e autoridade. Judá teve filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e no meio dessa tribo nasceu um homem que amava profundamente a Deus, com todas as suas forças, com todo o seu coração e com toda a sua sinceridade. Este homem se tornou rei de todas as tribos de Israel. Quem sabe o seu nome?
Quem disse o rei Davi? Acertou. O nome dele é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi também recebeu uma grande promessa de Deus, de que de sua descendência sempre haveria um rei em Israel. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 14. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão para a eternidade. Os pais de Jesus, Maria e José, eram justamente descendentes de Davi. Por isso a expressão a raiz de Davi. Você se lembra da árvore genealógica? Então, agora deve estar claro para você quem é digno de abrir o livro e romper os 7 selos. Quem disse Jesus? Acertou. Jesus é o único capaz de abrir esse livro tão importante e ler o que nele está escrito. Mas vamos continuar analisando a visão de João. Ele repara que no meio do trono, entre os 4 seres viventes, há um cordeiro, um pé, mas parece que está morto. Esse cordeiro tem algumas características muito interessantes. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Aqui temos 3 símbolos muito importantes. Esses 7 chifres do cordeiro significa que ele possui força, poder e domínio total. Lembra que o número 7 significa totalidade, completude, perfeição? Os 7 olhos representam iluminação total, perfeita, pura e completa de todas as coisas espirituais. O próprio João diz no texto que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, o cordeiro que parece frágil, não é frágil de modo algum, pois possui força, poder, domínio, iluminação completa de todas as coisas e o Espírito de Deus está nele. Esse cordeiro vai até Deus, que está com o livro na mão direita, o toma em suas mãos. Nesse mesmo instante, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, que nós já estudamos na lição anterior, se prostram diante do cordeiro. Ao se prostrarem diante deste cordeiro, eles demonstram reverência, respeito, adoração e cantam uma nova canção. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Agora, vamos entender essa canção? Entender assim, parte por parte. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Esta parte é fácil, né, gente? Mas e a continuação? Porque foste morto. Esse cordeiro foi morto e agora está vivo? Que confusão, não é mesmo? Ou você conhece alguma história parecida de alguém que morreu e depois viveu? E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação. Eu acredito que você, Agapim, já entendeu tudo. Você deve estar pensando, ei, tia Lu, peraí, esse cordeiro é Jesus. Ele foi morto e com seu sangue pagou o preço do pecado de toda a humanidade. É isso, Agapinho. Esse cordeiro, que é o único encontrado digno para tomar o livro e abrir os 7 selos, é Jesus. Precisamos agora entender por que Jesus está sendo chamado de cordeiro. No Antigo Testamento, os cordeiros, os carneirinhos, eram sacrificados para a expiação dos pecados, ou seja, para o perdão dos pecados que os homens e as mulheres de Deus cometiam. Os cordeiros são animais dóceis, mansinhos, calmos, tranquilos. Eles não resistem, não são ariscos, ou seja, eles são submissos. Um detalhe muito importante que vocês precisam saber. O cordeiro a ser sacrificado deveria ser sem nenhum defeito, nenhuma mancha no seu corpo. Deveria ser perfeito.
No Novo Testamento, não há mais sacrifícios de cordeiros. Não, Deus enviou Jesus ao mundo para salvar a humanidade de todo o seu pecado. Jesus era homem, mas não cometeu nenhum tipo de pecado. A sua vida, as suas escolhas, suas decisões eram todas em obediência a Deus. Deus o mandou à terra com um propósito: ser o cordeiro puro, limpo, perfeito, que morreria como os cordeirinhos lá do Antigo Testamento. Mas dessa vez seria por todos os pecados do mundo inteiro. Pessoas de toda tribo, língua, povo, nação, e de uma vez por todas. Ou seja, ele foi o último cordeiro sacrificado. Não precisa mais de sacrifícios. Jesus fez o sacrifício suficiente. Jesus aceitou ser morto na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi submisso à vontade de Deus e foi o seu sangue que comprou toda a humanidade para Deus. João fica cada vez mais admirado, mais impressionado, mais fascinado com o que vê e ouve. Vocês acreditam, gente, que depois de tudo isso ainda tem mais? Ele ouve, além dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, vozes de uma grande multidão de anjos. João diz que eram milhares de milhares, milhões de milhões, ou seja, era um número tão grande que não dava para contar. As vozes, com muita força e entusiasmo, diziam assim: digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. João repara um pouco mais e percebe algo ainda mais impressionante. Gente, ele diz: ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Isso significa que João ouvia o som das aves, o som dos animais da terra, o som dos animais que vivem no mar, todos os seres declarando essas palavras de adoração a Deus, que está assentado no trono principal, e a Jesus, o único digno de abrir o livro. Enquanto isso, os 4 seres viventes que estão em volta do trono principal e os 24 anciãos que estão assentados no trono, ao redor do trono principal, dizem amém. Se prostram e o adoram. Você sabe o que quer dizer a palavra amém? Quer dizer assim seja. Então, cada vez que dizemos amém, estamos concordando com uma oração, com o louvor que cantamos, com as palavras de adoração que alguém diz. Esta visão de João vem mostrar a nós, Agapinho, a grandeza de Jesus Cristo, o Cordeiro e Leão, o Senhor, o soberano, o único digno, o que venceu a morte e vive eternamente. Este é o nosso Senhor, é a Jesus que nós amamos, servimos, adoramos e nos prostramos. Ele nos amou tanto, tanto, que se entregou como um cordeiro, morreu na cruz, derramou seu sangue e nos purificou de todo pecado. Todo aquele que nele crer poderá se tornar filho de Deus, pois Jesus comprou toda a humanidade para Deus, pagando não com notas de dinheiro ou com moedas de ouro, mas com seu próprio sangue precioso. Aleluia! Glória a Deus! Crianças, eu quero convidar cada um de vocês para fecharem os seus olhos nesse momento e nós vamos orar juntos. Senhor, muito obrigada por esta lição tão maravilhosa que nós estudamos hoje. Apocalipse, capítulo 5. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós pudemos ver nesta lição a tua grandeza, a tua soberania. Tu és o Todo-Poderoso, o único que é digno de abrir o livro e romper os 7 selos. Isto significa que o Senhor tem poder para
todas as coisas. Nós te adoramos neste dia, adoramos ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, mas a morte não o derrotou. O Senhor venceu a morte, Jesus, e o Senhor é o Filho de Deus e nos tornou filhos de Deus por causa do seu sacrifício na cruz, por causa do teu sangue limpo e puro que foi derramado para pagar os meus pecados. Obrigada, Senhor, porque a tua morte naquela cruz me permite hoje chamar Deus de Pai, o meu Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero te convidar, Agapinho, a mais uma vez refletir, mais uma vez ler o nosso versículo-chave. Abra lá em Filipenses. Lembrando que hoje são alguns versículos, né? São 3. Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 11. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, e para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Guarde esse versículo não apenas no seu caderno, mas também no seu coração. Decore e grave um vídeo para nós. Ó, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Incendeia, Senhor, a sua noite.